Para iniciarmos os trabalhos, relativo ao primeiro painel, chamamos para compor a primeira mesa, cujo tema é a engenharia como principal vetor para a inovação da competitividade, os senhores Evandro Mirra, diretor da Academia Brasileira de Ciências. Benedito Guimarães Aguiar Neto, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cláudio Dalacqua, presidente do Conselho Consultivo da UPAD, União Pan-Americana de Associações de Engenheiros. Como relator do primeiro painel, chamamos novamente à mesa o presidente do Instituto de Engenharia, Aloysio de Barros Fagundes. E como moderador do primeiro painel, chamamos também novamente à mesa Arlindo Virgílio Machado Moura, vice-presidente de Administração e Finanças do Instituto de Engenharia. Lembramos que, por ocasião dos debates, todas as perguntas deverão ser encaminhadas por escrito ao mediador de cada painel. As recepcionistas estarão nas laterais do auditório para encaminhá-las. Passamos a palavra ao moderador, Arlindo Virgílio Machado Moura, para a condução dos trabalhos. Muito bom dia a todos. Dando início ao primeiro painel desse seminário, que tem como tema a engenharia como principal vetor para inovação e competitividade, tenho a honrosa satisfação de apresentar ou de reapresentar os nossos convidados, agradecendo suas presenças em nome do Instituto de Engenharia. Evandro Mirra, Benedito Guimarães Aguiar Neto, que já foram nominados, Cláudio Dalacqua e o presidente Aloysio de Barros Fagundes. Eu quero inicialmente ressaltar a relação intrínseca que tem os temas dos 4 painéis deste seminário: inovação e competitividade, sustentabilidade, logística, redução dos custos logísticos, e técnica, formação de engenheiros. Depois de ouvir aqui as palavras do secretário Jurandir, eu fiquei com a impressão, viu, Bernasconi, que nós vamos ter que fazer um outro seminário, não dos desafios da engenharia, porque esse eu acho que nós vamos encaminhar de uma forma satisfatória e talvez comecemos ou ajudemos a resolvê-los. Mas um problema que ele falou muito grave aqui é o problema da burocracia pública. Quer dizer, ele mostrou aqui para nós que hoje nós temos recursos, mas as coisas não andam como deveriam andar. Talvez a gente tenha que fazer um outro nesse aspecto. A inovação agora é fator decisivo para garantir competitividade. E não adiantará inovar sem levar em conta o vetor sustentabilidade. Este, em seu sentido mais amplo, que envolve sustentabilidade econômica, a social e a do meio ambiente. E para sermos, de fato, competitivos, temos a séria e complexa missão de reduzir substancialmente nossos custos logísticos, hoje responsáveis por elevar, ao lado da carga tributária, o chamado custo Brasil. E como elo dessa cadeia de desafios, a formação dos nossos engenheiros, que precisa estar bem afinada com as demandas do mercado atual e futuro. Como se vê, teremos aqui hoje um conjunto de temas e de elementos próprios de um país cuja economia deixou de crescer no módulo voo da galinha e passou a apresentar um crescimento contínuo e mais regular, mas que ainda depende de muita superação para se firmar no módulo de crescimento sustentável. Quero encerrar a abertura desse painel fazendo uma provocação aos nossos debatedores e a todos os presentes. A engenharia é a ciência da transformação. Ela está aqui para transformar a natureza, trazer melhorias e facilitar a vida das pessoas. Será que estamos fazendo isso aqui no Brasil,
na dimensão e com a potência que poderíamos e deveríamos fazer? Para onde quer que olhemos, em qualquer atividade da vida, a engenharia está presente. Será que nós estamos imaginando, planejando, projetando, comprando bem os serviços de engenharia e construindo-os com qualidade? Estamos inovando, estamos fazendo engenharia sustentável e competitiva. A qualidade se sustentará nesse tripé: inovação, competitividade e sustentabilidade. Nossos engenheiros estão sendo preparados com os requisitos necessários para serem um elo entre o conhecimento produzido na academia e a realidade? Tudo isso é o que queremos diagnosticar nesse ciclo de eventos e que começa a ser buscado a partir de agora. Sem querer me alongar mais nessas considerações, passo a palavra ao senhor Evandro Mirra, que terá 15 minutos para a sua apresentação. Ele já está reclamando do tempo, então nós vamos aumentar para 20 minutos. Obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço esse convite do Instituto de Engenharia, e, em especial, nosso colega Cláudio Dall'Acqua, que está coordenando esse enorme esforço, tão necessário e tão oportuno, como já foi lembrado aqui, e falar da enorme satisfação de participar com vocês de mais esse momento de trabalho, de reflexão e de combate pela engenharia e pelo Brasil. O meu papel aqui vai ser um pouco de trazer algumas, e nos 15 minutos concedidos, trazer algumas das questões, colocar em relevo algumas das questões fundamentais no que diz respeito à ideia de inovação, e notadamente naquilo que ela desafia e convoca a engenharia. Primeiro quadro, por favor. Obrigado. Bem, a inovação, nós sabemos que estamos adotando aqui, como está se fazendo no Brasil, as orientações do Manual de Oslo. Nós falamos de inovação quando uma ideia nova está no mercado, né? Quando nós temos novos processos, novos produtos e serviços, já na prática real da sociedade. Nós sabemos que a inovação é um processo complexo e que exige um ecossistema, não é? O foco é a empresa. A empresa é o grande protagonista do processo inovativo, mas, de fato, ele é um processo complexo que é conduzido pela sociedade. Se não houver absorção pela sociedade dos processos inovativos, não há inovação. A inovação envolve, além, obviamente, da empresa, ações de Estado, ações dos setores de pesquisa, de produção de conhecimento, enfim, todo um ecossistema que tem que estar operando em sintonia, de alguma forma, senão o processo fica limitado, fica travado. A próxima ideia. O principal, é claro, em primeiro lugar, vamos evitar qualquer, enfim, visão pouco ajustada à realidade. A inovação, ela é contemporânea da existência da humanidade na Terra, né, nesse sentido. Mas há uma diferença fundamental entre o processo de inovação que nós assistimos ao longo de toda a história da humanidade e aquilo que, desde os últimos, digamos, 50, 40 anos, nós estamos vivendo. É que a inovação, tradicionalmente, foi extremamente lenta. Não é? Essa imagem aí, nos lembra um pouco a evolução da velocidade. A gente vê aqui naquele 2000, aí, quer dizer, cerca de 3 e 4 mil anos atrás, os carros de guerra do faraó Tutmés III investiam furiosamente contra os hititas à vertiginosa velocidade de 20 km por hora, causando espanto nas hostes adversárias. Passam-se quase 2000 anos, estão lá aquela diligência inocente esperando aí o ataque dos Apaches,
do qual ela vai fugir a 23 km por hora. Quer dizer, em quase 4 mil anos, quase 3.500 anos, o que se ganhou em desempenho havia sido aí 3, 5 km por hora, devido a uma melhor lubrificação, um sistema de rodas funcionando um pouco melhor. Né? Foi só no século XIX que, com a emergência de uma cientificidade dentro da técnica, com as locomotivas, primeiro se atingiu 30, depois 40 km por hora, velocidades aí, de fato, absolutamente espantosas para o tempo, e, finalmente, nos últimos anos, os aviões que chegam a 1.000 km por hora, ou as naves espaciais, 200.000 km por hora. Então, foi uma verdade, quase que uma mudança de natureza definida por essa mudança na velocidade, na forma de evolução gerada pela presença da tecnologia científica. Em realidade, a próxima imagem, por favor, a grande dificuldade, ou a grande questão que nós temos quando lidamos com a inovação, ela não é, em primeiro lugar, técnica, ela é, em primeiro lugar, de atitude, de postura, de arcabouço mental, de visão do mundo. Porque toda a nossa cultura foi fundada na lógica de que a Idade de Ouro foi aquilo que passou. No meu tempo era tudo muito melhor. E a inovação, ela pressupõe uma valorização do novo, que ela, sim, é muito recente. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem do Carnaval, e o comentário que eu vou lembrar aqui é um comentário interessante, de um poeta brasileiro, lamentando profundamente a comercialização do Carnaval de sua época, ele que se lembra do Carnaval ingênuo e doce da sua infância. Próxima imagem, por favor. Olavo Bilac, volta para trás, volta para trás. Olavo Bilac dizendo, ai que saudades do Carnaval de antigamente, Rio de Janeiro, 1890. Então, essa ideia de que o passado era melhor, essa força desse mito de um passado aperfeiçoado, idealizado, é que consiste no maior obstáculo que nós temos, em realidade, para a postura inovadora. A próxima imagem. É importante lembrar, acho eu, que o lugar atual da inovação, que realmente é vertiginoso, ele é recente, tem algo de surpreendente. Tradicionalmente, a indústria ela se pautava por uma postura compreensivelmente conservadora, uma vez que você já investiu todo esse capital nas máquinas e instalações, a inovação pode te levar a refazer tudo isso. Capital humano, as pessoas custaram aprender a fazer de uma forma competente e eficaz alguma coisa, vão ter que reaprender, e agora reaprender quase que permanentemente. E a própria fidelidade do cliente, habituado a um produto com certa característica, e que se comportava um pouco como as crianças, quando a gente está contando a história, que dizem, não, o lobo não é nessa hora que o lobo fala isso, né? Tem que esperar a chegada do lobo, aquela história toda. Quer dizer, que exigem alguma coisa com a mesma imagem. Basta lembrar, esse aqui é um público jovem, talvez não se lembre, mas, nos anos 60, nós assistimos a um momento trágico, quando a Toddy, que vendia os seus produtos numa latinha, a próxima imagem, resolveu vender em vidro. E a rejeição do cliente foi absoluta. Foi tão terrível que a Toddy teve, em 1962, né, teve que convocar artilharia pesada, próxima imagem, trouxe Celi Campelo, que cantou, a namoradinha do Brasil, que cantou pelo país todo, Toddy, Toddy, Toddy em vidro, e abrandou os corações e abriu espaço para que a gente pudesse ter isso. Então, em essência, acho que a primeira ideia fundamental para nós é compreender claramente que os obstáculos maiores para a questão da inovação no país ainda estão dentro de uma cultura, de uma forma, numa versão brasileira de uma problemática que é universal, mas que, no nosso caso, ela é mais arraigada e tem certos aspectos. Próxima imagem, por favor. A segunda dificuldade, e eu queria ilustrar isso com uma questão interessante, em 1900, a Hildebrand Deutsche Cacau lançou uma campanha para dizer como é que seria o mundo 100 anos depois, em vários aspectos. Então, essa é uma das imagens, foi a que ganhou, quando a previsão feita em 1900, como é que seria o transporte aéreo no ano 2000.
Vejam bem, como existiam os balões na época, né? Então, o máximo de imaginação que você conseguia imaginar é que teria balões para os namorados, ali, ousadamente saindo sozinhos, né? E o balão de família, né? Uma família e tal, podendo passear aqui direitinho, pai, mãe, filho, essa história. Quer dizer, a segunda grande dificuldade da questão da inovação é o fato de que a gente é condicionado pelo que a gente vê. Quer dizer, é difícil a inovação, que é esse olhar voltado para o futuro, ela padece desse contorno em que o presente e o passado nos limitam tão fortemente. A gente vê um pouco aquilo, a projeção daquilo que existe, e, em realidade, o novo vai emergir de uma forma diferente, mais complexa, mais plena de contradições, e, por isso mesmo, de novidades. E o terceiro aspecto é que isso é sempre um terreno de incertezas e pleno de contraditórios, de polêmicas. Para aproveitar o exemplo do avião mesmo, a próxima imagem, eu me lembrei de recolher alguns dos comentários da época. Por exemplo, Lord Kelvin, o nosso velho Kelvin, dos graus Kelvin e tudo mais, matemático e físico brilhantíssimo, dizia, em 1895, que máquinas voadoras mais pesadas do que o ar são impossíveis. A maior autoridade da física inglesa, presidente da Royal Society, Academia de Ciências da Inglaterra, afirmava peremptoriamente que o avião nunca existiria. Thomas Edison, protótipo do nosso engenheiro, criador e inventivo, né, do nosso inventor, ele dizia, em 1895, no mesmo ano, que as possibilidades do aeroplano, que 2 ou 3 anos atrás a gente achava que eram extraordinárias, foram exauridas. E a gente tem que procurar uma solução em outro lugar. Isso em 95, alguns anos depois, os aviões já estavam voando, né? E se a gente pegar agora 1930, aquele ali é o famoso Boeing 247. É o primeiro aparelho comercial, de uso comercial. As primeiras linhas aéreas, criadas em 1933, voavam com ele. Eis aí o que orgulhosamente diziam nossos colegas engenheiros da Boeing. Jamais será construído um aparelho maior do que esse. Então, o nosso problema, em realidade, é um pouco... não é muito elegante a gente rir dessas coisas, porque, de fato, no calor da luta, mergulhados naquele ambiente e conhecendo as condições disso, todas as afirmações eram muito razoáveis. E é nisso que reside, então, esse terceiro aspecto complexo que nós temos para nos movermos e transformarmos a nossa postura e, com isso, as nossas conquistas no ambiente da inovação. A próxima imagem. Além disso, já foi lembrado aqui que nós temos uma variável nova, que é a dimensão de sustentabilidade, e, como foi muito bem lembrado pelo nosso presidente, isso tem um custo. E é essa dimensão, esse equilíbrio, esse jogo, é que colocam para nós um desafio adicional, complexo, forte e absolutamente necessário. A próxima. Mas o fato é que a inovação ganhou espaço com tudo isso, e essa é uma imagem interessante dos modelos utilizados pelo Boston Consulting Group, que mostram que, de meados dos anos 50 até agora, a inovação foi crescendo de importância, de tal forma que, a partir dos anos 90, ela tinha pouca visibilidade, digamos, nos anos 60, começou a aparecer nos anos 70. Vamos lembrar que o livro do Peter Druckmann, que lança a luz em 1975, é um grande esforço de persuadir a sociedade americana de que é um fato novo na vida econômica e na vida social, que é a inovação. Portanto, em 75 isso ainda não era perceptível, né? Mas nos anos 80 já era, nos anos 90, e, de fato, a partir dos anos 2000, segundo os modelos da Boston Consulting Group, os ganhos de produtividade nos Estados Unidos se devem mais à inovação. É o principal fator de ganho, de geração de riqueza. A próxima imagem. Isso é corroborado por todos os trabalhos no ambiente da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostra, isso é retirado do Science, Technology and Industry Outlook, que eles publicam a cada 2 anos, né, que os investimentos em conhecimento são a chave para o desempenho econômico e ganhos do campo social. Então, claramente,
se conhecimento é contemporâneo da presença da humanidade na Terra, ele ganhou nitidamente uma presença, uma dimensão, uma forma de permear as nossas vidas que é inédita, valorizando tanto a educação quanto o ambiente de pesquisa e todas as estratégias de divulgação. É claro que a revolução da internet, das tecnologias de informação e comunicação tem um papel fundamental em tudo isso, na difusão, mas, de fato, o processo é mais complexo. O resultado, em realidade, é que o conhecimento permeia hoje a vida de maneira absolutamente inédita e com uma presença absoluta. A inovação responde por mais da metade do crescimento econômico de longo prazo dos países industrializados. Os índices estão por volta de 55% agora na Alemanha, no Japão, enfim, são na faixa aí de 52%, 60%, segundo todos esses modelos. E a geração de emprego e renda, crescimento sustentável e competitividade estão associados à nossa capacidade de inovar. Próxima imagem. Por isso, a capacidade de inovação tornou-se efetivamente um motor e um diferencial da economia e o vetor decisivo de transformação. Isso convoca fortemente a engenharia. A engenharia está presente, de fato, em todas as etapas do processo inovativo. Qualquer que seja a natureza do processo inovativo, ele vai ter que ser engenheirado para chegar ao mercado, para chegar à vida dentro da sociedade. Por isso, de toda forma. Mas, mais do que isso, as estratégias da engenharia, elas já presidem ou estão presentes ou são decisivas em diferentes momentos. O que significa, e na jornada de hoje a gente vai explorar isso melhor mais para o final, que é preciso que o engenheiro seja preparado para, durante toda a vida profissional, gerar, aperfeiçoar, dominar e empregar tecnologias, com vista à produção de bens e serviços que atendam no tempo correto, ao preço correto, às necessidades de sociedade. Para isso, uma grande transformação que será objeto de nosso trabalho, certamente, é a forma como eu preciso dar relevo a essa capacidade de avaliar problemas e construir soluções adequadas. A atitude problem solving, que é aquela nossa, em toda a nossa formação, é provavelmente o trunfo maior que o engenheiro traz para esse ambiente. Mas é preciso fazer com que isso, que já é parte inerente à nossa formação, assuma uma dimensão mais intensa e os formatos mais adequados aos tempos de hoje. É preciso que ele se forme em um processo que o habitue e o qualifique à prática da engenharia, já com a avaliação do que é o seu impacto social e os seus significados. Próxima imagem. Finalmente, caminhando aqui para concluir essa rápida evocação de alguns dos aspectos de maior relevo, é preciso avaliar o seguinte: qual é a situação nossa aqui no Brasil? Nós somos, nesse quadro, um pouco aqueles seres improváveis, um pouco mais do que figurantes e um pouco menos do que personagens. Não estamos lá nas cavernas, que a gente não sabe fazer nada. Nem somos cidadão do mundo que a gente lidere, de fato, um processo. A gente está em um processo, uma etapa intermediária, que coloca desafios muito precisos. A gente está naquela antessala, onde, se tomarmos as decisões corretas e fizermos o esforço correto, a gente entra no jogo como player internacional, ou, se não, se a gente não fizer isso, continuamos na antessala um pouco, acompanhando o que se passa. O fato é que o quadro é bastante desigual. A gente tem algumas áreas bem-sucedidas, onde, inclusive, há setores onde o Brasil já tem liderança global hoje. Isso vai, essas áreas estão lembradas aí, alimentos, petróleo e gás, combustíveis a biomassa, setor metal-mecânico, meio de transporte, petroquímicos, produtos florestais. Temos alguns casos intermediários. E, finalmente, temos setores como iluminação, materiais magnéticos, semicondutores, onde a nossa carência é muito grande. Em termos, a próxima imagem, por favor, isso tem sido medido, o principal instrumento, com as suas imperfeições ainda, é esse levantamento feito pelo IBGE, que é a Pintec, que é a pesquisa de inovação tecnológica na indústria. O último resultado da Pintec, que saiu no ano passado, e que se refere a 2008, ele mostra que a liderança, as atividades com maior taxa de inovação,
Taxa de inovação é a relação entre o número de empresas inovadoras sobre o total das empresas, né? Está nesses setores de transporte, onde mais de 80% das empresas em 2008 eram inovadoras, nos farmoquímicos e farmacêuticos, onde 63% das indústrias inovadoras, em produtos eletrônicos e óticos, onde a empresa é pequena, mas é também inovadora. Enfim, esse é o tipo de ambiente. É interessante lembrar que isso se refere a uma população de cerca de 100 mil empresas, que tem mais de 10 pessoas empregadas, que, dentre elas, 4.800 empresas realizaram atividades internas de P&D. É claro que inovação não é só P&D, inovação ela pode ser de diferentes maneiras, ela se faz de diferentes formas, mas as empresas que fazem atividades internas de pesquisa e desenvolvimento têm uma vantagem sobre as outras, na medida em que elas têm antenas e têm estratégias, estão envolvidas com um ambiente de inovação, frequentam esse ambiente mais fortemente. E a novidade mais interessante é essa final, é que a Pintec mostra que, em 2008, o Brasil dispunha, que o número não é muito diferente hoje, de 267 empresas líderes mundiais em inovação. São líderes em inovação no seu segmento, e que envolve desde mega empresas como Petrobras, né, até médias empresas como Bematec, grandes empresas como a Veig, a Embraco, e até pequenas empresas como Brabenta ou outras desse porte. Então, a gente tem um espectro que também, curiosamente, tem uma forte concentração em São Paulo, no Sudeste, mas que se encontra também em outras regiões do país, no Sul e no Norte. Esse é um fato que pode ser contado de diferentes maneiras, né? Esse número é pequeno, é muito pequeno, se pensarmos no tamanho do Brasil e nas nossas ambições. Ele é grande se compararmos com 10 anos atrás, onde nós não tínhamos 30 empresas inovadoras, e 20 anos atrás, onde eram 1 ou 2. Né? Então, esse é um fato que, se nós examinarmos como filme, como evolução, ele sinaliza algo positivo. Mas, ao mesmo tempo, ele nos remete também ao tamanho do problema e que é hoje o objeto da nossa reflexão e do nosso trabalho. Para encerrar, eu encerraria com esse pequeno comentário, essa pequena reflexão, é que nós nos encontramos efetivamente num momento de transição, onde temos grandes trunfos, de um lado, com o crescimento da nossa produção científica, com o crescimento da participação brasileira no ambiente de inovação, mas temos desafios imensos, porque claramente esse esforço ainda é insuficiente, o número de atores ainda é pequeno, já demonstramos que sabemos fazer, mas isso não se transformou num mutirão, isso não se banalizou como uma postura, uma atitude coletiva. Então, o nosso grande desafio agora é ter clareza da natureza desses obstáculos, ter clareza da natureza das nossas possibilidades, do que são os desafios para a engenharia dentro disso, e operar essa transformação que é, em essência, uma grande transformação de escala. É sairmos daquele sucesso que nós temos em pequena escala e transformar isso numa grande conquista da engenharia brasileira e da sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Evandro Mirra.